A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero contribuir com vocês rapidamente a respeito de um texto que está lá em Mateus, capítulo de número 27, verso de número 62. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 62 em diante. Mateus 27, verso de número 62 em diante. E antes de lermos esse fato, eu só quero contextualizar vocês, pois existe uma história, e eu falo uma história com E e não uma história com H, porque uma história com H eu consigo fundamentar a respeito da bibliografia, eu consigo trazer de alguma literatura, eu consigo atestar de que aquela história ocorreu, uma história verídica. Porém, essa história que é muito difundida no nosso meio, a gente não consegue atestar de que realmente aquilo é verídico. Mas é bem interessante e muita gente acaba acreditando porque é bem interessante mesmo. Conta-nos que quando o Senhor ele jantava, almoçava, ele tinha um lenço que ele limpava sua boca ao término da refeição, e se ele pegasse e amassasse esse lenço e jogasse sobre a mesa e se retirasse, era sinal de que ele terminou a sua refeição e de que ele não iria voltar mais na mesa. Então seus serviçais, os seus servos estavam ali liberados para recolher a louça. Agora, se ele pegasse o lenço, dobrasse o lenço e colocasse sobre a mesa e se retirasse, os seus servos não recolhiam a louça, pois aquele fato dele dobrar o lenço e colocar sobre a mesa era sinal de que ele ainda voltaria para terminar a sua refeição. Então faz um link com essa história, com o fato de Jesus ter ressuscitado do sepulcro e ter ali deixado os lenços que enrolavam o seu corpo dobrado. Então faz esse link dizendo, olha, isso foi uma mensagem para a gente, dizendo que ele ainda voltará. Que ele ainda voltará. Então é muito glorioso, é muito bonita esse link, essa ilustração, mas eu não consigo atestar e dizer realmente algo verídico, mas é interessante. Então, usando apenas a Bíblia, a gente tem uma outra visão, sem nenhuma fonte extra bíblica, né, eu digo, mas usando só a Bíblia, temos outra visão, e é essa visão que eu quero passar em poucos minutos aqui para você, para só acrescentar no seu conhecimento, amém? Tá lá em Mateus 27, 62, diz assim: no dia seguinte, que seguia o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse, depois de 3 dias sou ressuscitado. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo seus discípulos à noite, furtem e digam ao povo, ele está ressuscitado dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Por que eles estão dizendo que o último erro será pior do que o primeiro? Porque quando eles matam Jesus, acontecem alguns eventos sobrenaturais. O dia escurece, o chão racha no meio, o véu se rasga do alto a baixo, alguns defuntos começam a ressuscitar. Então aquilo se tornou desesperador para eles. Então eles estão dizendo, para que o nosso segundo erro não seja pior do que o primeiro, porque a gente já matou ele. Agora, se ele ressuscitar, vai ser pior ainda para a gente. Então vamos deixar guardas protegendo ali o sepulcro, para não correr o risco de ninguém vir roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, e a gente não vai ter defesa nenhuma ali contra o povo, né? Então, o que aconteceu? Pilatos vamos aqui na continuação, no 65, que Pilatos vai dizer assim: disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e fizeram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali os guardas. Então eles fizeram todo o cuidado possível para que aquele sepulcro ficasse bem guardado, com o máximo de guarda possível na frente, para que ninguém roubasse o corpo. Mas sabe o que aconteceu, gente? Com toda essa proteção, ao 3º dia, ele ressuscita. Imagina o desespero desses guardas. Porque tudo que eles puderam fazer, todas as possibilidades deles, não foram pairos, não foram capazes de impedir Jesus de ser ressuscitado. Então eles vão até os sacerdotes desesperados, dizendo, olha, não deu certo não. E onde está isso?
está lá em Mateus 28:11. Vamos lá? Mateus 28:11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregando-os eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Ou seja, os príncipes dos sacerdotes, vendo o que tinha acontecido, tentaram ali subornar o testemunho falso dos soldados, dando muito dinheiro para eles. Olha o que eles vão dizer. Verso 13. Dizendo, dize, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Peraí. Já ouviu dizer que mentira tem perna curta? Os príncipes dos sacerdotes estão dizendo para eles, olha, fala que vocês estavam dormindo e vieram os discípulos roubar o corpo. Agora presta atenção. Se eles estavam dormindo, como que eles sabem, ou saberiam, já que é uma mentira, que foram os discípulos que roubaram o corpo? Já que eles estavam dormindo, como eles iam ver? Né? E se eles tiveram a oportunidade de ver, por que não impediram os discípulos de roubarem o corpo, já que eles tinham muitos soldados ali, justamente para fazer essa guarda? Então é uma desculpa que está na cara que é uma mentira. Mas presta atenção. Verso 14. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Presta atenção. Então eles foram ali subornados, né? Receberam ali o dinheiro dos príncipes dos sacerdotes, ou os principais sacerdotes. E eles divulgaram essa mentira. Então, já está na cara com a mentira, porque tá sem pé e sem cabeça. Como é que ele sabe que é os discípulos se estavam dormindo? Se estavam dormindo e perceberam que eram os discípulos, por que não levantaram e impediram, já que em algum momento eles descobriram ou descobririam que eram os discípulos? Isso é mentira, tá na cara que é mentira. Mas o que atesta que realmente é uma mentira muito grande deles é que quando Jesus ressuscita, o lenço fica dobrado. E eles estão dizendo para o povo, para os judeus, até o dia de hoje, foi espalhado essa notícia até os dias de hoje, os judeus daquela época não acreditavam que Jesus ressuscitou, porque se ele tivesse realmente ressuscitado, estava na cara que ele realmente seria o Messias, né? E a prova principal de que ele ressuscitou foi o fato do lenço estar dobrado. Porque qual ladrão vai roubar o corpo e deixar o lenço dobradinho? Qual ladrão vai entrar numa casa e roubar aquela casa, né, e deixar organizado? O lenço que ficava sobre o seu rosto estava dobrado. E qual ladrão iria roubar um corpo e deixar o lenço dobrado? Já que tem guardas ali na frente. Se tem guardas ali na frente, o ladrão vai entrar, roubar e sair correndo. Não vai pensar em dobrar e deixar arrumado. Então, essa segunda ideia do porquê o lenço estava dobrado, é que o lenço estava dobrado não para dizer que ele virá, mas para dizer ele realmente ressuscitou. Porque só ressuscitando ele ainda deixaria o lenço dobrado. Só ressuscitando. Ninguém tirou o corpo daqueles lenços que envolviam seu corpo. O corpo dele simplesmente foi glorificado. E o lenço ficou dobrado, dizendo, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Essa é uma prova infalível. Uma prova que atesta realmente que Jesus ressuscitou. Uma prova bíblica que eu quero deixar aí para sua meditação. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.